Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Veterano negro sem teto no tribunal. Quando o juiz ouve seu nome, todo o tribunal se levanta. Em uma pequena cidade do centro-oeste, aquela manhã de fim de outono trazia uma estranha melancolia. O céu era de um cinza uniforme, abafado por nuvens baixas que filtravam a luz, dando às ruas uma aparência quase monocromática. A neve caía silenciosamente em flocos lentos, agarrando-se às bordas das calçadas, aos galhos nus das árvores e aos telhados das casas silenciosas. O vento soprava irregularmente, varrendo as últimas folhas ruivas que ainda se agarravam desesperadamente aos bordos cansados. No coração do Lincoln Park, um espaço público outrora vibrante de vida e risos infantis, reinava uma calma invernal. Os bancos estavam desertos, as fontes desligadas devido ao inverno. Os poucos transeuntes caminhavam rapidamente com as golas levantadas, os olhos baixos como se quisessem evitar o que não queriam ver. Sob um carvalho centenário, cujos galhos retorcidos pareciam querer proteger tudo do mundo, estava sentado um homem. Seu nome era James Dean Walker. Nas mãos segurava um copo de papelão, meio cheio de café morno que resgatara de um abrigo próximo. Seus dedos rachados tremiam levemente. O frio ardia nos nós dos dedos, mas ele parecia já ter se acostumado à dor há muito tempo. Usava um casaco marrom sujo, desfiado na gola, e botas militares poídas. Uma barba grisalha e desgrenhada cobria seu rosto encovado, e seus olhos castanho escuros fitavam um ponto invisível no horizonte. Olhos marcados pelo cansaço, mas acima de tudo pelo abandono. Dean já foi soldado. Um homem alto, orgulhoso e forte. Ingressou no exército aos 20 anos, fugindo das ruas violentas de Detroit e do silêncio pesado de um lar desfeito. Cresceu fardado, encontrando no exército uma forma de dignidade que a vida civil jamais lhe oferecerá. Serviu na 3ª Divisão de Infantaria durante a Guerra do Golfo. Meses sob um sol escaldante na areia e no medo, defendendo ideais que lhe ensinaram a respeitar. Ele vira companheiros morrerem em seus braços. Salvara vidas, desativar armadilhas e atravessar áreas minadas. Por sua bravura, receberá a Estrela de Bronze, uma medalha que não era dada levianamente. Mas condecorações não pagam o aluguel. Medalhas não curam pesadelos. Ao retornar, Dean tentou reconstruir sua vida. Trabalhou em segurança privada, depois como mecânico, antes que a instabilidade mental pós-traumática, a insônia e a dor crônica nas costas o dominassem. O sistema o engoliu lentamente, o esmagou. Um erro administrativo o privou de sua pensão por 2 anos. Sua casa foi retomada. O álcool se tornou um refúgio temporário, depois uma prisão. Seus entes queridos se afastaram. Seu nome foi esquecido. E hoje ele estava dormindo em bancos, arrastando uma bengala de metal. Uma sacola plástica contendo seus pertences pessoais e uma carteira que ainda tinha seu cartão de veterano, desgastado por ter sido mostrado a rostos indiferentes. Naquela manhã, enquanto a neve cobria lentamente seus ombros, 2 policiais patrulhavam o parque. Um deles, jovem e visivelmente incomodado com a visão de um morador de rua, apontou para Dean. Ele de novo. Ele suspirou. Quantas vezes temos que dizer a ele que ele não pode ficar ali? Eles se aproximaram. Senhor, levante-se. O senhor está violando o regulamento municipal. Ocupação ilegal de espaço público. Dean tentou se levantar, lenta e dolorosamente. Eu só estava dormindo um pouco. Não estou incomodando ninguém. Mas suas palavras caíram em ouvidos moucos. Revistaram-no rudemente, algemaram-no e empurraram-no para dentro da viatura. Ele não resistiu. Não lutava há muito tempo. O tribunal municipal ficava em um antigo prédio de tijolos vermelhos a 2 quadras da prefeitura. Lá dentro, a sala 3 do tribunal tinha uma atmosfera arrepiante, tanto literal quanto simbolicamente. As paredes sem graça, os bancos de madeira, as vozes ecoantes, tudo parecia projetado para reduzir os indivíduos a meros números de casos. Dean entrou ladeado por um policial. Ele se movia lentamente, cada passo parecendo-lhe custar um esforço imenso. Usava calças largas, presas por um velho cinto militar, e um suéter com um buraco no ombro. Sua bengala rangia a cada movimento. Na sala, os olhares se voltaram para ele. Alguns com indiferença, outros com o desprezo mal disfarçado que a sociedade costuma reservar aos moradores de rua. Para eles, ele era apenas mais um pária social, mais um fracassado ambulante. No palco, a juíza Margaret Holbrook, uma mulher branca de cabelos lisos e um terno impecável, ajustou os óculos. Ela não era conhecida por sua empatia. Era eficiente, direta e acreditava mais na lei do que nas circunstâncias. O funcionário anunciou.
Caso 114B, James Walker, acusado de ocupação ilegal de espaço público. Murmúrios surgiram ao ouvir seu nome. Nenhuma surpresa, apenas o desgaste da vida cotidiana. Di mal levantou a cabeça. O promotor, um jovem ambicioso, leu a acusação automaticamente. Ele descreveu o homem como um reincidente, um perturbador menor, mas constante da ordem pública. Então o juiz falou: Senhor Walker, o senhor tem advogado? Di balançou a cabeça lentamente, com os olhos fixos no chão. Muito bem. Vamos prosseguir rapidamente. Ela abriu o arquivo, pronta para aplicar a multa de sempre que Di jamais pagaria. Mas ao folhear os anexos, seu olhar pousou bruscamente em um documento. Um certificado militar. Ela estreitou os olhos. Caminhante. James Walker. Ela se endireitou um pouco. É você, James A. Walker, ex-sargento da 3ª Divisão de Infantaria, condecorado com a Estrela de Bronze? Um silêncio se instalou, denso, quase sagrado. Tudo o que se ouvia era o zumbido do aquecedor em um canto da sala. Di, com as costas curvadas, sentiu o olhar da juíza pousar sobre ele, mas não ousou levantar os olhos. No entanto, algo na voz dela, na pausa que ela notou, lhe dizia que não era um olhar crítico. Era um olhar humano. Cheio de surpresa a respeito, e talvez uma pitada de vergonha. Você serviu no Iraque, não é? Ela perguntou, com a voz calma, mas cheia de emoção reprimida. Di assentiu, incapaz de responder em voz alta. Sua garganta estava muito apertada. Eu estava na 3ª Divisão de Infantaria, de 1990 a 1991. Ele finalmente sussurrou sem fôlego. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. Rostos se endireitaram. Alguns jornalistas se inclinaram para a frente, rabiscando freneticamente em seus cadernos. Uma policial uniformizada no fundo da sala olhou para baixo, visivelmente comovida. Então, num gesto completamente inesperado, a juíza se endireitou. Seu rosto normalmente impassível assumiu uma seriedade rara. Peço a todos que se levantem, disse ela com uma voz clara, quase solene. Ninguém ousou protestar. Os advogados, o escrivão, os policiais presentes, o promotor, os jornalistas. Um por um, todos se levantaram. Apenas Jim permaneceu sentado, perplexo, com a bengala entre os joelhos e as mãos trêmulas. Ele olhou para cima perplexo, buscando uma explicação. Aquilo não era um protocolo padrão. Não era para o juiz. Era para si mesmo. A juíza falou novamente, e dessa vez sua voz estava trêmula. Sargento Walker, devemos a você mais do que um pedido de desculpas. Você serviu este país com honra, com coragem. Você arriscou sua vida para defender valores que todos somos responsáveis por preservar. E, no entanto, aqui está você, sendo julgado por dormir em um banco no frio, abandonado pelo próprio sistema ao qual serviu. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para este tribunal. Uma vergonha para esta cidade. Uma vergonha para a nossa nação. Um silêncio ainda mais profundo se instalou. Di sentiu o peito apertar. Lágrimas brotaram incontroláveis. Ele tentou contê-las, mas não conseguiu. Não chorava há anos. Nem mesmo quando viu seus irmãos de armas caírem. Mas esse reconhecimento, esse simples ato de respeito, o estava quebrando por dentro. O juiz concluiu com uma voz mais suave. Vou adiar esta audiência. E solicito que um advogado seja designado imediatamente, se o Sr. Walker desejar. Melhor ainda, se alguém aqui quiser resolver este assunto por conta própria, por favor, venha à frente. Ela mal havia terminado quando uma mulher na segunda fileira se aproximou. Ela vestia uma jaqueta simples, o cabelo castanho preso em um coque impecável e carregava uma bolsa de couro. Ela não se moveu durante toda a audiência, mas seus olhos não se desviaram de Jim por um instante sequer. Meritíssimo, sou Rebecca Hall, advogada da Ordem dos Advogados. Desejo representar o Sr. Walker pro bono. E não apenas neste caso. Quero ajudá-lo a recuperar a dignidade. Para que sua voz seja ouvida. O juiz assentiu, visivelmente aliviado. Após a audiência na fria sala do tribunal, Rebecca se aproximou de Jim. Ele parecia perdido, os ombros ainda caídos, mas seus olhos haviam mudado. Uma faísca brilhou neles, frágil, mas muito presente. Sr. Walker, quero ajudá-lo. Não pela glória, não pela imprensa, mas porque você merece. Porque a sua história é a história de centenas de outras que nos recusamos a ouvir. Jim hesitou e então estendeu a mão trêmula. Ela apertou gentilmente, mas com firmeza. Os dias seguintes marcaram o início de outra batalha. Rebecca e Jim começaram a vasculhar seus registros militares, em busca de seus antigos companheiros de armas. Alguns ainda estavam vivos, e quando souberam o que havia acontecido com o sargento Walker, atenderam ao chamado. Testemunhos choveram.
Cartas oficiais, fotos, vídeos. A verdade estava ressurgindo. A imprensa noticiou a história. Um ex-herói condecorado vivendo nas ruas, humilhado por um sistema que havia defendido. A indignação cresceu. Uma petição circulou. Doações abundavam. Ex-soldados, famílias, cidadãos indignados. Com esse dinheiro, Rebecca conseguiu encontrar-lhe moradia temporária. Uma fundação ofereceu acomodação de longa duração. Veteranos vieram visitá-lo, alguns uniformizados, outros à paisana, todos com respeito. Psicólogos, médicos e assistentes sociais se mobilizaram. Jim, a princípio cauteloso, aos poucos começou a falar sobre a guerra, sobre a dor, sobre a solidão, sobre a perda. Esta não era mais apenas a história de um morador de rua. Era a história de um homem que se manteve firme, esquecido, mas que se recusou a desaparecer sem deixar rastros. E pela primeira vez em anos, Jim Walker levantou a cabeça. Poucos meses depois, em uma ensolarada manhã de primavera, uma cerimônia solene foi realizada no grande salão da prefeitura. As paredes de pedra, adornadas com bandeiras e retratos de ex-prefeitos, ecoavam um silêncio respeitoso. Bancos foram dispostos em semicírculo ao redor de um pódio, e os assentos foram gradualmente preenchidos. Veteranos uniformizados, civis emocionados. Estudantes curiosos do ensino médio, membros da imprensa e, claro, Rebecca Hall e o juiz, sentados na primeira fila. James Walker, trajando um terno sóbrio emprestado por uma instituição de caridade local, ostentava orgulhosamente suas antigas condecorações militares, recondicionadas para a ocasião, no peito. Não havia perdido a compostura, embora suas mãos ainda demonstrassem um leve nervosismo. Naquele dia ele não estava ali como acusado, nem mesmo como sobrevivente. Estava ali como figura de honra. O prefeito subiu ao pódio. Sua voz, clara e profunda, ecoou pela Assembleia. Hoje não prestamos homenagem apenas a um homem. Prestamos homenagem a uma memória, a uma verdade que deixamos nas sombras. James Walker é um veterano, sim, mas ele é muito mais do que isso. Ele se tornou o símbolo vivo do nosso despertar coletivo. O símbolo de uma sociedade que falhou com seus heróis, mas agora escolhe não desviar o olhar. Reconhecer. Reparar. Aplausos silenciosos, mas sinceros, irromperam. Alguns na plateia tinham lágrimas nos olhos. Os antigos companheiros de armas de Jim, alguns de vários estados distantes, o observavam em silêncio, com seu respeito silencioso que valia qualquer palavra. O prefeito continuou. Em nome de vocês, desta cidade e de todas as suas instituições, peço desculpas ao Sr. Walker. E prometemos fazer melhor. Por ele. Por todos aqueles que foram esquecidos. Então ele convidou James para vir à frente. James Walker levantou-se lentamente. Aproximou-se do microfone com um andar discreto de homens que nunca buscaram os holofotes. Olhou para a multidão e depois para o juiz, cujos olhos brilhavam. Rebecca fez-lhe um pequeno sinal como se dissesse, você consegue. Seu lugar é aqui, agora. Ele respirou fundo. Nunca pensei que voltaria aqui como algo além de mais um arquivo, disse ele. Alguns meses atrás eu era apenas uma silhueta em um banco. Invisível. Cansado. E então, uma mulher me olhou de forma diferente. Ela me ouviu. Outra mulher me defendeu. As pessoas acreditaram em mim. Então, hoje, eu me levanto não para ser lamentado, mas para dizer a vocês, nunca é tarde demais para ver a humanidade por trás das aparências. Por trás de cada morador de rua, há uma história. Às vezes é uma guerra. Às vezes é uma perda. Mas é sempre uma dignidade. A emoção tomou conta da sala. Não houve aplausos estrondosos, mas um silêncio profundo e vibrante, repleto de gratidão. No final da cerimônia, o prefeito descerrou uma placa comemorativa no saguão da prefeitura, onde se lia: a James Walker, veterano e cidadão honorário, por nos lembrar que o heroísmo não morre no esquecimento. Desde aquele dia, James mora em um apartamento pequeno, modesto mas acolhedor, no coração de um bairro acolhedor. Os vizinhos o cumprimentam pelo primeiro nome, às vezes lhe oferecem café ou o convidam para churrascos. Rebecca costuma visitá-lo. Juntos, fundaram uma organização local para ajudar veteranos em situação de rua. James dá palestras em escolas, universidades e até mesmo em tribunais, contando sua jornada com humildade. Ele costuma dizer: não quero que ninguém sinta pena de mim. Quero que sejam tomadas medidas para que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei em silêncio. E cada vez que passa pelo tribunal onde foi julgado, ele para por um instante. Olha para os degraus. Lembra-se do frio, da solidão, da vergonha. Então sorri suavemente, pois também se lembra do momento em que, ao chamado do seu nome, uma sala inteira se pôs de pé. Não para julgá-lo, mas para honrá-lo.